Olá, está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança, uma parceria inédita entre a Unisul TV e a Polícia Militar. Um programa voltado para a comunidade, com informações e esclarecimentos na área da prevenção do crime, divulgação de projetos educativos, curiosidades, dicas de segurança e entrevistas com pessoas de diversas áreas, sempre com a finalidade de levar a temática da segurança pública mais perto de você. E hoje nós vamos conhecer um grande trabalho realizado com crianças e adolescentes pela Polícia Militar de Laguna, que é o Programa de Educação Musical Cidadã. E para isso eu recebo aqui no estúdio da Unisul TV o cabo Evandro dos Passos Farias, que é o professor e idealizador do projeto. Evandro, obrigado pela sua presença aqui no programa Pensando em Segurança. Prazer é meu em estar aqui, na verdade eu já estava há algum tempo querendo vir aqui, né? Ótimo, vai ser uma grande oportunidade para a gente divulgar esse trabalho. Sim, sim. Antes da gente adentrar nesse projeto musical desenvolvido na Polícia Militar de Laguna, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira policial. Como surgiu o interesse de ingressar nas fileiras da Polícia Militar? Eu tenho alguns primos, alguns parentes que são policiais militares e a maioria deles eram músicos, inclusive, né? E eu sempre via a banda tocar, a banda da polícia, e me despertava assim, meu Deus, eu quero estar lá naquele grupo, né? Só que eu não entendia nada, o que era hierarquia, o que era cada um ali, né? Eu só via eles assim chegando em casa e tal, e me despertou isso desde cedo, né? E quando eu fiz 18 anos, fiz o concurso e acabei entrando na polícia. E isso realmente foi desde criança, o interesse e a admiração pela corporação? Sim, sim, como eu falei, era comum assim, até a parte da igreja onde eu participava, esses policiais que eram músicos tocarem também na orquestra da igreja, sempre fardados, então me despertou eu fazer parte também por causa disso, né? E esses valores militares, hoje, você como policial militar, eles contribuíram, eles ajudaram para a sua formação como cidadão também? Sem dúvida, né? Sem dúvida. Apesar de eu ter uma educação, digamos assim, um pouco mais restritiva pelos moldes atuais, né? Mas a polícia ela me ajudou em algumas formas assim de como interpretar, por exemplo, uma autoridade. Apesar de eu saber que os meus pais eram, né? As pessoas, o meu professor era, mas eu não tinha noção da profundidade disso e de como é bom isso, né? A segurança que traz isso, né? Porque, não, na verdade, né, a formação militar ela foi um complemento à sua formação familiar, né? Sim. Porque como mesmo um grande filósofo brasileiro, que é o Sérgio Cortella, eu gosto muito da fala dele quando ele diz que por mais que nós estejamos em um país democrático, ou em qualquer país democrático, dentro da família não pode haver democracia. Sim. Deve Lá em casa não tinha. O exercício da autoridade de pai e mãe. Sim. Ou seja, dentro de casa não pode haver essa democracia. Sim. Você pode comentar um pouco sobre isso também? É até interessante isso, que a minha criação foi assim, eu tinha horário para sair, horário para chegar. E não era questão de segundos. Meu pai dizia assim, 10 horas da noite em casa. Não tinha 10 e 1 segundo. Eram 10 horas, né? Então eu acostumei com isso, em cumprir as coisas. Meu pai falava muito a questão do professor na escola. Assim, ele falava que assim, a minha figura é transferida para lá, para a sala de aula. Então imagina, eu respeitava ao extremo. O professor tanto quanto respeitava os pais em casa. Porque eu sabia que se eu aprontasse, se eu saísse da regra, né, eu teria uma repreensão do meu pai, né? E a repreensão, assim, eu nunca vi ela como ruim, né? Até porque hoje, com mais idade, mais experiência, eu vejo o benefício que foi. Ela não tinha um caráter punitivo, mas educativo. Não, totalmente educativo. Até porque os meus pais, eles sempre foram de orientar primeiro, orientava. Chegava uma hora, a gente saía da linha, tinha que ter uma repreensão, normal, né? Ainda falando sobre os valores militares, a gestão militar dos quartéis, das polícias militares, das Forças Armadas, ela inspira esses valores, inspiram grandes gestores de empresas públicas e privadas também. Como você avalia isso? Eu estava vindo no caminho para cá, eu falei, meu Deus, essa pergunta eu sei que vai cair. Então, assim, eu sempre gosto de falar algo que é diferencial entre funcionário público e servidor público. O funcionário público, para mim, o conceito é que ele apenas funciona. Funciona por causa de um salário, por causa de uma posição, por causa de qualquer outra coisa. Agora, o servidor público, ele serve as pessoas. E assim, quando eu entrei na polícia, eu via muita gente falar assim,
a gente dá a nossa vida, a gente é a última barreira entre o bem e o mal. E eu custei entender essa frase. Só com o tempo na polícia que eu fui entender o que é essa doação. Então, para mim, a parte militar, que eu acho mais brilhante é essa doação, sem eu conhecer uma pessoa, um terceiro, e eu me dou para proteger ele. Né? E até arriscar a própria vida para poder salvar. Inclusive, a gente se forma, a última frase que a gente fala no nosso curso é isso, né? Com o risco da própria vida. Você pode falar agora um pouco sobre a sua experiência, né? Influência da música na sua vida, que culminou dentro da Polícia Militar com esse projeto musical. Fala um pouco dessa influência da música. Eu toco violão desde 7 anos de idade, eu aprendi a tocar com meu pai, ele sabia 5 acordes apenas. E eu me apaixonei pelo violão e eu lembro que nas minhas férias do primeiro ano ali, na época, eu tirei aqueles 7 dias assim para estudar todos os acordes possíveis no violão. Né? E o violão, a música em si, ela traz disciplina, né? O estudo da música traz disciplina, traz concentração, né? Acaba trazendo para a gente também uma cultura diferenciada, porque o músico ele é obrigado a escutar todo tipo de música, estudar todo tipo de música. Vários valores não só musicais. Né? Não só musicais, né? A arte em si, ela não é só vinculada à música, né? Mas sim à pintura e é diverso, né? Na verdade é um mundo diverso a música. Né? Nós vamos agora para um breve intervalo. O programa Pensando em Segurança volta em instantes. Fique com a gente.